Eu vou ler bastante, vou falar pouquinho. Marcos 5, a partir do 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ele sentiu em seu corpo, e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cum, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que desse, a ela alguma coisa de comer. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós temos aqui duas histórias que se entrelaçam e eu gostaria de refletir com vocês hoje. Uma menina de 12 anos está acometida de uma enfermidade que está lhe conduzindo à morte. Seu pai é um dos principais da sinagoga. Ele é mais ou menos como um líder religioso, um pastor, seria um padre. Ele seria alguém responsável pela religião que representa. Ele é o chefe da sinagoga. Ele tem seus prestígios, ele tem uma série de coisas, que vêm com o cargo que ele ocupa. Mas, mais do que chefe da sinagoga, mais do que alguém popular e talvez reverenciado por um grupo de pessoas que o seguia,
ou que retirava conhecimento de seus estudos. Existe sobre ele algo muito especial. Ele é pai. Ele é pai de uma menina que está doente. Ele está olhando para sua filha e está vendo que a cada dia que passa ela está mais próxima da sepultura. Provavelmente ele já tentou todos os recursos que podia para salvar sua filha, mas a medicina daquela época não tinha o que fazer para salvar a menina. A cada dia que passa, ela está mais debilitada. A cada dia que passa, ela está mais perto da morte. Aquele pai precisa tomar uma decisão. Ainda existe um lugar para se procurar ajuda, mas esse não é um lugar que lhe agrade. Esse não é um lugar cujo qual ele veja com bons olhos. Há um homem percorrendo as cidades próximas de onde ele mora. Alguém cujo qual o prestígio anda crescendo. Ele tem curado pessoas. Ele tem feito milagres. Ele tem realizado muitas coisas. Mas não será perigoso procurá-lo? Será que os fiéis da sinagoga cujo qual Jairo representa não iriam embora? Será que ele não teria pessoas fugindo agora de seus conselhos, já que ele vai se rebaixar para pedir ajuda a este homem, que aliás seus correligionários, os amigos de Jairo, diz que a força que alimenta o ministério de Jesus vem das trevas? Ele faz esses milagres por causa de Beelzebu. Jesus foi acusado disso. Só que apesar de todas essas coisas, Jairo está diante de algo muito firme, que é o apego que ele tem à sua filha. O sentimento de paternidade faz com que Jairo vá romper com tudo isso. Vai fazer com que a sinagoga dele, as pessoas que frequentam lá, as ofertas, sabe, e todo o prestígio político que ele ganhou por liderar uma comunidade, nada disso para Jairo agora vai somar tanto quanto a vida de sua filha. Jairo então rompe com tudo isso para procurar Jesus, porque ele sabe que precisa de um milagre na sua filha, e é para lá que ele vai. Quebrando tudo isso, Jesus acaba de desembarcar. A notícia chega até Jairo. Cafarnaum é o local. E agora Jairo vai na direção de Jesus publicamente, ao contrário de Nicodemos, que esperou anoitecer. Ele não tem muito tempo assim. Ele vai durante o dia, ele se prostra diante de Jesus e diz: Jesus, a minha filhinha está morrendo, eu preciso que o Senhor vá até minha casa. As pessoas devem estar olhando e dizendo: esse aí não é Jairo, o cara da sinagoga? Não é o líder da sinagoga? Como é que ele se rebaixa e vem se dobrar o joelho diante desse indivíduo, filho do carpinteiro? Tem alguma coisa de errado. É lógico que tem alguma coisa de errado, que na verdade nunca deveria ter sido chamado de errado. O homem está oferecendo prioridade à sua casa, um homem está oferecendo prioridade a seus filhos, um homem está oferecendo prioridade à sua família. Jairo agora está mostrando o que vale de verdade para ele. O que vale de verdade para ele é o futuro de sua filha. Se aquela menina morre, as coisas passam a não fazer sentido. Primeiro porque uma inversão está sendo estabelecida. Nenhum pai cria filho para sepultá-lo. Todo pai cria filho para ser sepultado pelo filho, e não para sepultar ele. Jairo então rompe tudo isso, vai até Jesus e vai pedir a Jesus que vá até sua casa. Jesus prontamente atende Jairo. Sim, ele diz: eu vou para sua casa, claro, fique tranquilo, vamos caminhando. E a história dá uma pausa. A história para entrar uma outra história no lugar, de uma outra pessoa necessitada. Ela não tem 12 anos como a menina. Aliás, 12 também marca a sua história, porque fazem 12 anos que ela está doente.
provavelmente sofrendo de uma anemia profunda, de uma debilidade grande por causa de seu fluxo sanguíneo. A única diferença dessas duas pessoas, seja a menina de 12 anos, seja a mulher que está há 12 anos doente, é que eu não vejo o pai dessa mulher. Ela não tem pai. Ou porque seu pai já morreu, ou porque a situação dela não é interessante para seu pai. Eu não sei onde ele está, a Bíblia não fala dele, porque tem pessoas que terão seus pais para defendê-la, tem pessoas que terão seus pais para custeá-las, tem pessoas que terão seus pais para corrigi-las, para estabelecer os limites, para treiná-las. Sim, tem muita gente que vai ter sucesso, vai expandir, vai crescer, vai ter apoio, vai se formar, vai se tornar alguém de bem, porque tem pai, porque tem alguém para oferecer limite, para dizer o que pode, o que não pode. Um pai precisa entender que a figura paterna não vai poder contar sempre com a boa visão, a visão agradável de seu filho. Muitas vezes o pai será visto como alguém ruim, como um impedidor, como um aferidor de medidas, como alguém que determina horários, regras. Sim, mas cadê o pai dessa mulher? Onde é que ele está? A história de alguém que tem pai para correr atrás por ela é interrompida. E agora entra a história de alguém que não tem pai. Ou se tem, ele não está ali. Por que não está? Eu não sei. Eu não sei se o que dói mais é não ter um pai, ou ter um pai que não existe de fato. Eu não sei se o que dói mais é não ter um pai, ou sequer nem saber quem ele é. Ou se o que dói mais é ter um pai que, ao invés de te proteger, abusa de você. Ao invés de tratar sua mãe com respeito, abusa dela. Eu não sei. Eu só sei que essa mulher também está na rua. Eu só sei que ela também precisa de uma atenção, e ela não tem pai para oferecer, porque tem gente aqui que não vai ter isso, ou que não teve, ou muito pelo contrário, às vezes teve um carrasco, um omisso, e muitas vezes tentamos até aliviar a situação deles, dizendo que eles são assim, porque viveram em outra época. Me parece que é uma forma de tentarmos proteger o nosso coração. Mas a grande verdade é que vamos precisar sobreviver a isso. São duas histórias fascinantes, porque se essa mulher não tem um pai biológico ali para defendê-la, porque eu imagino essa menina depois, já já eu vou voltar para ela, porque a história volta para ela de novo. A Bíblia só está passando para dizer que tinha uma mulher com 12 anos que tentou tudo para ficar curada e não teve sucesso, e não tinha ninguém ali ao lado dela, não tinha. Ela estava sozinha, não tinha nenhum homem para interceder, nenhum. Era muito difícil para uma mulher daquela época abordar um homem, muito. Era algo que quebrava o protocolo. Então para ela seria muito difícil, seria muito mais fácil ter alguém, um homem que pudesse chamar a Pedro, Tiago, João e dizer para ele: olha, minha irmã, sabe, eu tenho uma irmã mais nova, uma irmã mais velha, e ela está doente, então nós queríamos ver se seu mestre não pode atendê-la aí. Ou o pai dela poderia dizer: olha, minha filha, Jesus está... Mas ela não tinha ninguém. Porque você vai ter que aprender a sobreviver, você vai ter que aprender a ser um vencedor, mesmo não tendo muitas vezes um pai biológico. Mas aprenda uma coisa: se o pai biológico te faltar, está lá no Salmo 27:10, ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei.
Me parece que a Bíblia está mostrando, ó, são dois modelos de pessoas. Uma tem o pai e outra não tem o pai biológico. Mas eu estou no céu guardando. É assim. Pare e pense. Nesse momento que Jairo tem pressa, que sua filha está morrendo, ele já expôs sua situação para Jesus. Jesus vem andando e o que tem ali? Uma filha. Ela é filha de Jairo? Não. Ela é filha de Pedro? Não. Ela é filha de Deus. Então mesmo Jesus que veio para aqueles que tem pai, que conhece, que tem uma casa, que tem um lar, que tem uma estrutura, veio também para quem não tem. Eu não sei quem você é nessa história. Eu acho que eu sou meio híbrido. Não é porque eu já vivi com pai, já vivi sem pai, já vivi esses modelos assim ao longo da minha caminhada. Mas é muito interessante nós vermos isso, porque agora ela toca, Jesus parou. Os discípulos dizem: olha, está uma confusão tremenda, Jesus, não faz assim com a gente, não pergunta quem te tocou, porque está um vulco danado. Jesus falou: não, eu saí, senti o poder de mim, e eu quero saber, alguém me tocou. E ela disse: fui eu, Jesus, eu é que te toquei. Você lembra como é que ele despede ela? Filha, vai a tua fé. Ele chama ela de quê? Filha. Filha, vai embora, a tua fé te salvou. Ser curada, fique livre desse mal e vamos embora. Nesse exato momento, depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo por causa do tempo. Quem é que chega? A turma da casa do Jairo. A turma que estava lá falou: Jairo, viemos trazer uma notícia para você. Qual é a notícia? A tua filha morreu. A tua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Não incomode mais o mestre. A tua filha, ela está morta. Não tem mais o que fazer, Jairo. Jairo olha para Jesus, que diz a ele: não tema, Jairo, crê somente. Eu ainda vou na sua casa. Eu vou com você. Vamos embora. Eu vou junto contigo. Não quero que essa multidão nos acompanhe. Não há necessidade de que todos vão, não, ou de todos irem, porque a maioria deles são meros curiosos. Ninguém tem compromisso. Mas vamos embora, vamos levar Pedro, Tiago e João, vamos levar uma turminha nossa aqui, certo? E vamos para sua casa, Jairo. E Jairo está indo para casa, com a notícia de que sua filha morreu. Aparentemente ele pode ter fracassado, ele ainda não sabe o que Jesus vai fazer. Ele conhecia as histórias de Jesus, mas era sempre distante. Ele mantinha uma distância segura por causa de sua posição na sinagoga. É lógico que ele acaba de ver por si mesmo o milagre de uma mulher que tinha 12 anos, que sangrava e ficou curada instantaneamente. Isso deve ter aguçado a sua fé. Mas a notícia de que sua filha morreu é uma excelente concorrente. Uma desgraça, certo? É sempre uma bela concorrente para a graça. Uma situação ruim é sempre uma forte concorrente, né, para as promessas. E muitas vezes ficamos perdidos. Mas Jairo, suportando tudo, ele diz: vamos embora, se o senhor vai na minha quer ir assim mesmo, minha filha morreu, mas tudo bem, vamos embora para minha casa. Quando ele chega na casa, de longe já sabia que não era engano, que não foi uma mensagem enganosa. O choro e o pranto dava para se ouvir de longe. Provavelmente a mãe da menina, provavelmente seus parentes, vizinhos, amigos. Uma garota de 12 anos acaba de falecer, e pior, o pai dela não estava lá, ele estava na rua buscando recursos. Porque muitas vezes é isso que acontece. Enquanto homens estão na rua buscando recurso, seus filhos e seu casamento estão morrendo dentro de casa. Estamos extremamente bem intencionados. Mas olhe bem, Jairo não está lá. E agora, ele está chegando em casa e começa a ouvir o alvoroço.
Ele vai andando na direção de casa junto com Jesus. E assim que Jairo chega, Jesus começa a questionar aqueles que estão chorando e lamentando. Ele diz: por que vocês estão chorando? O que houve? Calma, gente, a menina não morreu, ela só está dormindo. E os homens então vão contra ele, eles sabem quem Jesus é. Eles devem estar decepcionados com Jairo. Como Jairo ousa trazer esse indivíduo charlatão, esse indivíduo que anda quebrando protocolos, que anda fazendo com que a frequência da sinagoga diminua, e muito pior do que isso, que a influência e o poder de líderes como Jairo estão perdendo prestígio, estão recuando. Mas para Jairo isso não estava interessando. Ele não queria saber se ele era o líder da sinagoga, o diácono, o porteiro. O que ele queria saber é que tinha algo em jogo, e era a vida de sua filha, era o futuro de sua família, e era por isso que ele estava na rua lutando, levando para casa alguém que poderia fazer algo. E agora, diante de tudo aquilo, Jesus disse: vamos entrar onde a menina está morta. Vamos lá, vamos. E entra Jesus, a mãe do menino, Jairo, Pedro, Tiago e João. Ele leva sua turma. Jesus está treinando, não esqueça disso. Ele não precisava levar João, ele não precisava de nenhum apoio, ele não precisava nenhuma de forcinha para levar alguém. Não. Ele precisa fazer algo muito bem feito. Então, já que ele vai mudar a mente religiosa daquela família, ele precisa que esteja lá dentro o pai e a mãe da menina, que também não precisava estar. Para a mãe bastava estar do lado de fora e ver sua filha voltar viva. Mas não é só isso. Também não é apenas isso. Ele precisa moldar, influenciar seus discípulos a acreditarem que coisas poderão acontecer, apesar da opinião contrária da multidão que está do lado de fora, dizendo: a menina morreu, acabou, não incomode mais o mestre. Então Jesus está treinando os seus discípulos, levando um novo sentido à vida daquela família e vencendo a morte. Algo extremamente desafiador para eles acreditarem, e às vezes até para nós nos dias atuais. Mas observe bem que agora Jesus, olhando para aquele quadro, o que ele tem? Seus discípulos que vão dar sequência ao seu legado, seus filhos, como você me mandou uma mensagem hoje. Seus filhos, que não são biológicos, mas são espirituais. O que ele está fazendo, seu propósito, que é transformar pessoas. E agora ele diz: Talita cum, menina, levante-se. E o Espírito retorna a menina. E ela então torna a vida. Tudo isso acontecendo naquele ambiente particular, porque havia uma proposta. A proposta não era mostrar à multidão quem Jesus era. Houve outras ocasiões que ele fez isso, que ele queria dar uma projeção de seu ministério, ser reconhecido, ser visto, mas aqui não. Aqui ele quer mudar a história de Jairo e da casa de Jairo. Por isso a mulher de Jairo tem que estar lá, para que haja uma mudança conjunta. Por isso ele leva a seus discípulos, porque ele quer mostrar a seus líderes como é que as coisas funcionam. As duas coisas nós tiramos grandes lições desses dois textos. Primeiro, que alguém precisa continuar vivendo com o pai, honrando o seu pai, agradecendo a Deus por ter um pai correto, por ter um pai que é exemplo, por ter um pai que é provedor, por ter um pai que é protetor, por ter um pai que é honesto, por ter um pai cujo qual você se sente honrado de tê-lo. Mas você também vai ter que continuar vivendo se seu pai é um cachaceiro.
Se seu pai é um irresponsável, se ele traiu sua mãe, se ele abusou sexualmente de você ou de um de seus irmãos, se ele nunca proveu nada, muito pelo contrário, às vezes ele destruía o que você ou seus irmãos ou sua mãe construía. Porque preste atenção, nós precisamos, e eles são fantásticos quando temos, mas muitos de nós não provamos isso. Eu não sou o único. Muitos de nós. Eu não tive o pai modelo, e você provavelmente às vezes não teve. Mas e aí? Talvez nós não tenhamos alguém para honrar. Ah, pastor, mas até hoje eu me sinto culpada, porque a Bíblia diz que eu tenho que honrar meu pai e a minha mãe. Mas muito cuidado com essa palavra, porque a Bíblia também diz que eu tenho que dar honra a quem honra, merece honra. Eu não preciso desonrar, desafiar. Eu posso manter um respeito, é verdade. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que no Dia dos Pais, nós precisamos entender que às vezes não é um dia muito agradável para muitos, porque essa figura paterna, para muitos, ela veio meio que atrapalhada. Eu não gosto muito de que digam que do pai provém o futuro do filho. Não. Eu acho que o pai pode ajudar bastante. E o filho que tem um pai participativo, o filho que tem um pai que é comprometido, olha, eu vou te falar, valorize, porque só sabe o valor de um pai quem não tem. E mais do que isso, se você não teve um pai, seja um. Se seu pai não foi presente, seja presente. Hoje nós vemos tantas pessoas feridas, machucadas, por relacionamento com seus pais. Talvez se eu dissesse hoje, para alguns aqui, feliz dia dos pais, você pensaria no seu e diz, nossa pastor, só em ouvir essa palavra, isso já me fere, me machuca, me dói. Eu vou dizer a você aqui nessas duas passagens, pensa essa menininha de 12 anos, depois brincando com as suas amiguinhas na rua, né, Abner? Contando, sabe, para seu namoradinho, para suas amiguinhas. Eu estava quase morrendo, mas meu pai saiu de casa. Sabe quem ele foi chamar? Jesus. Ué, mas ele não era o chefe da sinagoga? Pois é, menino, mas eu era mais importante que a sinagoga, entendeu? Porque eu era filha do Jairo. E aí Jesus chegou lá em casa, menino, eu tinha morrido. Essa história eu só sei porque me contaram, que eu já não estava mais entre os vivos. E aí de repente, certo, eu estrebuchei assim e voltei à vida. E pelo jeito já voltei convertida, porque ele mesmo falou, dá comida para ela, que filho de crente come, não é verdade? Eu gosto da Bíblia porque ela é fantástica, sim ou não? Mas eu imagino uma outra mulher, saudável, coradinha, andando na rua e contando também a sua história. Rapaz, papai não estava lá, não tinha ninguém, estava dura que nem um coco, eu perdi tudo, gastei o dinheiro com as medicinas. E não, aí eu olhei quem é que estava passando, o chefe dos crentes. Eu falei, eu vou lá, porque ele disse que ele é o filho de, e eu também sou, então ele é meu irmão mais velho. Vou lá e vou dar um toque nele, vou ficar curada, porque Deus também é meu. E lá foi ela, furou a multidão, tocou, ficou cura. Pensa. Porque deixa eu falar uma coisa para você,
nesse culto aqui não tem lugar para derrotado não, cara. Se você tem pai, você é vencedor. Se você não tem, você é vencedor. Se você tem apoio, você vai vencer. Se você não tem, você vai vencer. Porque nós não temos outra alternativa, nós somos vencedores. Então é importante que você entenda. Você vem nesse mundo para... Então tem que vencer. Mas aconteça o que acontecer, para de chorar. Não, pastor, sabe? Lembro como se fosse hoje. Eu tinha igual essa menina, 12 anos. Mas papai me bateu assim, mas... Nossa, pastor, só em falar eu sinto as dor. Pastor, eu não sei quem é meu pai. Pastor, meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim. Trauma tem assim o que você quiser. Aliás, se você quiser trocar trauma, lembra das figurinhas? Dá até para trocar. Bafo, bafo, lembra? Quem lembra disso? Quem lembra disso? Quem lembra disso? Isso aí. A classe tudo velha. Isso. Lembra disso? Trocar a figurinha? Pois é. Então é importante que saiamos daqui hoje entendendo. Seja seu pai, seja alguém que possa lhe defender. Vença. Se você não tem, saiba de uma coisa: Deus está onde sempre esteve, no trono da sua glória e no controle de todas as coisas. Então não se deixa bater pela falta de um pai. Pega esse trauma seu e coloque nos pés da cruz. Tá certo? Você pode chorar porque você lembra. Às vezes tem gente que me vê chorando falando do meu pai, fica assim, sensibilizada. Ô pastor, não chora não, choro. Quando eu falo, choro mesmo, pronto. Lavo os olhos de dentro para fora. Você está entendendo? É assim, e me deixa chorar, porque isso significa que eu tenho memória. Entendeu? E me diz que eu tinha tudo para não, mas venci, menino, venci. Ou termino aqui, já contei essa história diversas vezes, mas eu gosto. Eu moro aqui, sou nascido e criado aqui. Já morei na beira do rio ali. Já morei. Esse cara conhece aqui minha história. Fui dar o primeiro beijo com 17, beijei espelho. Não tem vergonha de falar? Eu beijava espelho, porque nenhuma menina queria namorar. E eu não queria. Eu usava quichute, calça azul bebê, uma camisa listrada. Pensa num troço horroroso. Isso. Os meninos que tinham pai, a vida toda organizadinha. Eles tinham quarto, tinha tudo, eu tinha nada. Pensa numa vida dura. Sabe? Eu queria namorar, mas as meninas não queriam eu não. Aí as pessoas perguntavam assim: você está namorando? Aí eu falava que nada, eu quero estudar, porque eu quero ser alguém. Estudar uma ova. Minhas notas nem eram boas, eu queria namorar mesmo, é beijo. Mas quem é que ia beijar um menino que não tinha onde cair vivo? Quanto mais morto. E não ri não, que a tua era pior que a minha, a tua situação, Diogo. Fica rindo de mim, ele era pior. Se eu deixar ele contar aqui, já era, acabou. Nem vira mais culto, vira sofrimento. Mas venceu, tá aí, é o cara, o pai de 2 filhos, uma mulher bonita, venceu. Aí, tá aí, glória a Deus, porque é assim que tem que ser. Aí eu queria namorar para me terminar. Aí queria namorar ou não. As mães não deixavam. Os meninos não vai longe, não vai nada, lugar nenhum, não vai ser ninguém. Meu tio que me criava falou para ela: menina, esse menino não tem futuro. Morreu sem ver. Ela fala que teve uma visão quando casou comigo, né? Usa os Thundercats, chamando de olho de Tandera. Mas o que ela deu foi uma sorte danada. Atirou no que viu, acertou no que não viu. É mais ou menos assim. Mas foi assim, porque a maioria da nossa história é assim. Você vai andar um tempo confuso, fazendo coisas que não deve, gostando de coisas que não agradam a Deus, mas continue no caminho. Aquele que há de vir virá e não tardará. O caminho é esse, está perto do Senhor. Está entendendo? Menino. Continuo morando em Xerém. De vez em quando eu passo na rua com ela, essa loura bonita. Menino. Aquelas velhas que não deixavam eu namorar as filhas dela passando.
Com aquela menina que eu queria namorar, mas só Deus que me deu livramento, louvado seja o eterno, porque estão um bagaço danado. Eu passo, abro o vidro do meu carro, ainda falo, paz do Senhor, querida, louvado seja Deus. Vou embora olhando para minha mulher e falando com Deus, Senhor. Nossa, como diz o José do Egito, ninguém me vendeu, eu vim na frente. Então fique triste não, rapaz. Você é um sobrevivente. Amém? E o que a maturidade nos faz é descobrir que um ser humano bom, né, no seu estilo de vida, e que vive uma vida abençoada e próspera, é um indivíduo que entende que o modelo é a interdependência. Tem coisas que eu dependo da minha mulher, tem coisas que minha mulher depende de mim, tem coisas que eu dependo de meu filho, tem coisas que meu filho depende de mim, tem coisas que eu dependo de meus amigos, certo? Tem coisas que eu dependo de meus funcionários, mas tem coisas que meus funcionários dependem de mim, porque isso é maturidade. O que Jesus me parece apontar é para um espírito aventureiro de um jovem que se sente um oráculo, detentor de todas as informações, autossuficiente e capaz de resolver todos os seus problemas. Quem é esse? Esse é o filho do pai. Ele é uma ovelha? Não. Ele tem raciocínio. Ele é uma dracma? Não. Ele tem sentimentos, ele tem emoção. Mas quem ele é? Ele é alguém que resolveu ir embora. Por quê? Porque provavelmente, lá fora, aquilo que meio que afastou a ovelha, também faz parte do afastamento do filho. Porque provavelmente o que aconteceu com a ovelha? Ela foi simplesmente pastando e provavelmente as pastagens diante de seus olhos eram verdinhas, eram saborosas, havia o cheiro das águas, e foi para lá que ela foi se distanciando. O que é isso? Isso é a estratégia do inimigo do pai, que bota diante daqueles que têm um espírito aventureiro, sensação de estarem caminhando para lugares prósperos, para lugares abençoados. São pessoas que buscam relacionamentos que eles são apresentados com promessas extraordinárias, envoltas em beleza, em educação, em situações que o diabo, o inimigo do pai, ele é um especialista para criar uma ilusão de ótica, para nos afastar da presença do pai. Pastor, por que o pai não vai atrás? Porque o pai não vai atrás do filho. O que o pai deu ao filho são todos os recursos e o amor. E o pai quer que o filho esteja na presença dele porque o ama. É só por isso. O pai não vê no filho um proprietário ou uma propriedade. Você lembra quando a Bíblia diz que Deus quer nos chamar de filhos e não de servos? Porque o servo é uma propriedade. O filho não. O filho tem o direito de ir embora a hora que quiser. Mas por que esse menino vai? Porque lá fora ele está olhando e lá é colorido, lá é divertido, lá é legal. Na presença do pai tem limites, na presença do pai é interdependência, é um relacionamento de reciprocidade. E não, o espírito aventureiro me faz ter a sensação de que eu não preciso de ninguém, que eu sou capaz de equacionar todos os meus problemas. O que a Bíblia está dizendo não é de faixa etária. O que a Bíblia está falando é de imaturidade. O jovem, ele é imaturo, e por ser imaturo, ele quer os bens. E até aí não tem problema nenhum, o pai entrega os bens a ele. Mas o problema não são os bens. Os bens ele já tem. Por que o pai deu os bens ao filho? Porque já era dele. Era só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Você sabe por que é que você não tem muitas coisas que são suas? Por um fator muito simples. Porque tem coisas que colocamos fora do alcance das crianças. Tem muitas coisas que Deus tem para você e quer te dar, mas que Ele ainda não te deu e não te ofereceu por um simples motivo.
porque você ainda não tem maturidade para receber. Então ele mantém fora do alcance, como nós mantemos um copo de vidro fora do alcance de uma criança, depois de determinada idade. O pai não tem nenhuma restrição. Você pode dizer que não era o tempo do filho herdar a herança, é verdade, mas o pai não cria nenhuma objeção. Por quê? Porque o ama. É isso que você quer? Então, toma o que você quer. O filho já tem. Agora o filho, ele é rico na presença do pai, ele tem parte da herança, mas ele tem um problema. O que é? Ele não quer o dinheiro. O que ele quer é viver fora dos olhos do pai. O filho chegou à conclusão que esse estilo de vida que o pai promove na presença dele não lhe agrada mais. Não. Esse tipo de sexualidade não é o meu padrão, pai. Esse tipo de envolvimento com coisas proibidas não é o meu padrão. O que o senhor trata como proibido, eu não vejo como proibido. Então nós estamos com um problema de convivência. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me embora. Mas espera aí. Então se você vai embora, me deixa tudo. Então se a minha maneira de gerir, se a minha maneira de cuidar de você, ela é prejudicial, então faz o seguinte, me devolva tudo que eu te dei e vai embora sem dinheiro. Já que não serve a minha maneira e as minhas conquistas não são do seu agrado, vai embora sem nada. Não é isso que o pai faz. O pai disse, então vai embora, levando o quê? Tudo. E ele partiu para uma terra longínqua, levando consigo, verso 13, põe para mim por favor. Verso 13, poucos dias depois, que ele já tinha o que queria, por quê? Porque foi uma quebra de limites. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17. Nós temos um grande problema permeando a nossa sociedade num todo. O descredenciamento, a perda da credibilidade. Isso é algo que não vem de hoje, já há algum tempo. Nós ouvimos e vemos a desconstrução da credibilidade de diversas instituições. Hoje, quando nós olhamos para a instituição política, partidária, nós olhamos com um descrédito imenso. E alguns de nós chegamos ao extremo de dizer que não há sequer um político honesto. Sabemos que isso não é verdade. Provavelmente ainda existe muitos, mas nós não sabemos onde eles estão. Hoje, quando olhamos, por exemplo, para a nossa instituição, que tem por missão guardar a nossa sociedade, ou seja, a nossa polícia, seja na esfera militar, civil ou federal,
nós temos basicamente níveis diferentes de comprometimento. Quando olhamos hoje para a polícia militar, praticamente ela está totalmente descredenciada. Se nós olharmos para a polícia civil, talvez olhemos com melhores olhos. Se nós olharmos para a polícia federal, talvez isso melhoraria. Inúmeras instituições ou estruturas, por exemplo, de profissionais liberais, hoje, seja pedreiro, eletricista, encanador, certo? Funileiro e outras coisas. Nós estamos vivendo um ambiente de perda de credibilidade, onde basicamente ninguém mais tem crédito. Nós estamos vivendo num ambiente religioso a perda da credibilidade dos líderes. A cada dia que passa, envolvimentos, histórias, homicídios, falcatruas, adultérios, divórcios. E existe um propósito: descredenciar. E quando isso é feito num ambiente religioso, ainda é mais prejudicial. Então, olhar hoje para a nossa sociedade e procurar cristãos verdadeiros já é um problema para muitos. Muitos opositores à fé que professamos utilizam o comportamento de cristãos ou de crentes para justificar a sua distância da igreja, do ambiente religioso. É muito importante nós entendermos isso, porque é contra isso que nós estamos lutando. Basta uma pandemia, que na verdade é global, mas, por exemplo, basta um ambiente chuvoso e algumas outras situações para que pessoas já enfrentem e sejam vencidas pelas dificuldades. Pautado nisso, no domingo eu falei sobre diminuir os erros e buscar a santidade. Eu falei sobre ser santo, entrar num processo de santificação. Eu mostrei que aquele que peca é escravo do pecado, e para você diminuir seus pecados, você vai precisar mudar de senhor. O pecado não pode mais ser seu dono, e para você trocar de senhor, alguém precisa te comprar, porque um escravo não pode libertar a si mesmo. Então Cristo vai à cruz e derrama seu sangue para nos comprar do pecado e nos fazer verdadeiramente livres, onde temos a opção de servi-lo ou não. Enquanto estávamos presos no pecado, o pecado nos obrigava a cumprir os seus desejos, mas agora que pertencemos a Cristo, nós temos a opção, pois Cristo não nos obriga a vivermos uma vida de santidade. Foi mais ou menos isso que eu mostrei. Mostrei porque erramos, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre dois probleminhas muito sérios que a maioria de nós enfrentamos na hora de sermos cristãos de verdade: o medo e a vergonha. São dois grandes opositores à nossa fé. Todas as vezes que nós somos expostos ao perigo, todas as vezes que temos a sensação que podemos perder alguma coisa, que se expressarmos a nossa opinião num ambiente corporativo, onde nós vamos expor a nossa fé, podemos perder o emprego, podemos perder a possibilidade de ascensão, de crescimento, podemos ser interpretados como pessoas que não sabem viver de forma coletiva, em alguns ambientes, mas não no nosso país. Ainda, até mesmo a possibilidade de perder
a sua própria vida. Eu tenho vídeo no meu celular de 2 mulheres indo com seus filhos, crianças que não tinham mais de 3 ou 4 anos, escoltadas por homens armados, e eles matam a mulher e as crianças a tiro. Se você tem coragem de ver, depois eu posso recuperar o vídeo para te mostrar. É que eu não posso passar no telão. Mas para dizer a você que em muitas situações o medo é algo muito real para muitas pessoas. Chegou ao Brasil agora um missionário que nós ajudamos, e ele provavelmente ainda vai passar aqui antes do final do ano, antes do ano virar, e vai mostrar um pouco do que tem acontecido, do que tem visto. E às vezes, expor a sua opinião numa sala de aula pode fazer com que você seja perseguido por um professor. Então, o medo, muitas vezes, de expor um posicionamento cristão verdadeiro, ainda é um dos grandes desafios. Nós temos em alguns outros ambientes a vergonha, para não ser feito motivo de chacota, para que não façam brincadeirinhas, para que não te exponha. Muitas vezes você opta a não dizer na escola, a não dizer no meio dos seus amigos, a esconder de algumas pessoas porque você se envergonha. É um grande desafio. O ambiente que nós estamos vivendo é cada vez mais desafiador. Por muitas vezes nós nos sentimos como Elias, e é só isso que eu quero conversar com vocês em poucos minutos, mas eu preciso ler 3 versículos narrados por um dos maiores profetas do Velho Testamento. Um homem extremamente corajoso, um homem que viveu coisas extraordinárias ao lado de Deus. Mas eu preciso que você leia, coloque para mim, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 22. Capítulo 18, verso 22, primeiro livro dos Reis. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Capítulo 19, verso 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Ainda no capítulo 19, no verso 14. E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e buscam minha vida para me atirarem. Feche seus olhos neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos continuar ouvindo a tua voz, e fala conosco, Senhor, que teu Espírito tenha liberdade de agir, que todo medo, ó Pai, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, que toda vergonha, que tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, saia do nosso coração, e que a coragem, que a segurança que vem das Tuas mãos poderosas, tomem a nossa vida, tome o nosso posicionamento, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Isso, para você entender o que está acontecendo, ainda no capítulo 19, no verso 18, olha só o que Deus vai falar. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Preste atenção,
Porque o que está acontecendo com esse profeta não é muito diferente do que acontece conosco, do que nós sentimos em muitos momentos da nossa caminhada cristã, nos diversos lugares que compõem o nosso estilo de vida social. Nós estamos olhando Elias, o profeta, por 3 vezes. Isso ainda é mencionado lá no Novo Testamento, em Romanos. Mas por 3 vezes aqui, ele está falando sobre solidão, falando sobre um estilo de vida onde ele se sente só, onde tem poucas pessoas para oferecerem apoio umas às outras. Elias está se queixando de que o ambiente que ele está inserido é um ambiente tão contaminado, é um ambiente tão inapropriado, porque como alguém se sente só no meio de um povo que Deus formou? Esse cara não está na Babilônia, não está na Síria, não está na Pérsia, não está na Grécia, ele não está em Roma. Esse camarada, ele está em Samaria. É importante nós entendermos isso. Esse é o território do povo de Deus. Esse é o povo cujo qual Deus entrou com mão forte no Egito para tirar. Essa é uma geração mais à frente daquela que viu os milagres, que entrou em Canaã. Então esse camarada poderia se sentir sozinho em qualquer ambiente, mas não nesse. Esse indivíduo está dizendo: eu fiquei só, num ambiente onde só Baal tem 450 profetas, Azera tem mais 400, metade desse governo é pagão. O rei Acabe é casado com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. O que nós estamos olhando é um ambiente totalmente hostil, inóspito, inadequado, que tem por propósito acovardar as pessoas, matarem os profetas, e aqui matarem no sentido literal. Hoje, o propósito também é matar, destruir a nossa fé, a certeza da vitória que Deus nos promete. O que eu quero expor para vocês hoje é que ser um cristão de verdade nunca foi fácil para ninguém, e não vai ser para mim e para você que as coisas vão facilitarem, ou vão serem facilitadas. Nós vamos precisar de postura e de posicionamentos, porque muitas vezes você vai olhar para a sua casa e vai se sentir sozinho. Por muitas vezes você vai olhar na sua família e você vai se sentir só. No seu casamento, você lutando sozinha. Pelos seus filhos, você luta sozinha. Por sua vida profissional, você luta sozinha. Você está recheado de pessoas, rodeado de pessoas perto de você, mas que não estão comprometidas com o mesmo propósito. E pior, você vem para uma igreja, um ambiente onde você esperaria que todos que estivessem aqui estivessem intencionados em se relacionar com Deus de verdade, e você começa a descobrir que não é bem assim, que tem joio no meio do trigo, que tem cabrito no meio das ovelhas, porque não é fácil. Mas nós precisamos pegar exemplos, porque Elias disse: eu fiquei só 3 vezes, mas no verso 18 Deus falou assim: Elias, deixa eu falar uma coisa para você, eu conservei 7.000, o cara estava achando que era a última bolacha do pacote, e Deus está dizendo para ele: 7.000 eu separei, que não dobraram os joelhos, nem beijaram a Baal. Eu quero te dar uma notícia: por mais difícil que seja, e por mais solitário que pareça, você não está sozinho. Tem muita gente que está levando Deus a sério.
Tem muita gente que ainda está na igreja levando Deus a sério. O que você precisa é ser, em todos os ambientes onde estiver, um pouco mais criterioso e seletivo, para observar um pouco mais de perto as pessoas. Porque se você não fizer assim, inevitavelmente, já você vai descredenciar a igreja. É você que vai tirar a credencial da igreja. Por isso que muitas pessoas hoje optam por ser cristãs dentro da sua própria casa. Eu não preciso estar na igreja. Mas por que, cara? Se a igreja é um ambiente tão legal, mas não foi legal para mim. Minhas experiências foram ruins. Então eu preciso mostrar a você rapidinho histórias facílimas, exemplos simples, fáceis de entender. Eu não vou nem mais mexer no texto ou nos textos para ganharmos tempo. Mas preste atenção. A terra está corrompida. O comportamento das pessoas são totalmente contrário aos princípios de Deus. Mas naquele ambiente onde Deus está intencionado em destruir tudo, Ele acha um homem. Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus olhou para aquele homem, mas numa sociedade, pois é, naquela sociedade, Deus achou um camarada que estava disposto a levá-lo a sério. E Deus, essa é a grande questão, através daquele indivíduo, Deus vai montar uma estrutura, com quanto? Vamos lá, Noé, sua esposa, Sem, Cão, Jafé e suas 3 esposas, 3 filhos, 3 noras e o casal. Deus vai mudar a história, com 8 pessoas. Mas preste atenção, que tipo de pessoas eram essas? Que tipo de envolvimento elas eram capazes de obter, de se dedicar? Sabe qual é o grande desafio hoje? Nós temos medo porque convivemos com pessoas erradas. Nós temos vergonha porque convivemos em ambientes errados. Muitas vezes, se você estiver num ambiente que não é para você estar, ou você vai se comportar como as pessoas que estão lá para agradá-las, ou você vai ficar lá com um comportamento totalmente oposto, um peixe fora d'água. Esses dias um grande amigo meu fez aniversário, e eu não podia deixar de ir, e eu não podia chegar no começo. Ia ser um almoço, eu não podia ir no almoço, eu tinha um compromisso, e eu tinha que chegar lá por volta de 3, 4 horas da tarde. Cheguei em casa de viagem, tomei um banho e fui no compromisso, no aniversário do meu amigo. Não podia deixar de ir, o cara é meu amigão. Quando eu cheguei com o carro no sítio, a música já dizia mais ou menos o que estava acontecendo no ambiente. A música já falava para mim: Cláudio, o que é que tu está fazendo aqui? Eu falei, e eu respondi para mim mesmo: eu vim dar um abraço no meu amigo. Menino, eu cheguei. Ó, até o cachorro estava bêbado. A mulher bêbada, os homens bêbados, tudo mesmo. Eu olhei e perguntei de novo para mim: Cláudio, aí vem a turma da foto. Aí é que é maneiro. Tira uma foto aí comigo? Aí eu tinha umas 50. Pelo menos uns 3 desses 50 jogou cerveja em mim. Entendeu?
Aí tinha umas donas meio bagunçadas, olhando para mim esquisito. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu dei um abraço ao meu amigo e ele estava tão bêbado que eu acho que ele nem sabe que eu fui. Talvez vai descobrir se assistir isso. Aí eu cumprimentei, dei um abraço, comi um pedaço de carne, fiz aquilo. Fiquei uns 30, 40 minutos, onde a maior parte foi de foto. E aí eu pergunto quantas pessoas viram aquelas fotos e devia perguntar o que é que o pastor Cláudio está fazendo num ambiente desse. Sabe por que às vezes nós não conseguimos ser santos? Profeta Isaías, capítulo 5 ou 6, certo? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Por quê? Porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele disse: eu me tornei alguém de lábios impuros, porque comecei a conviver com gente que não deveria conviver. Mas às vezes para sermos agradáveis, sim, às vezes para sermos politicamente corretos. Esses dias um cara falou assim: pastor, vou falar uma coisa para o senhor, já falei isso aqui. Ó, pastor, vai ter uma festa lá em casa, e eu tenho um montão de parente assim, ó, que não é cristão, pastor, até gosta muito do senhor. E aí, pastor, se não tiver uma manguaça, eles não vão, entendeu? São gente boa, mas bebe. E eu estou querendo assim fazer uma festa. E olha só, pastor, eu queria que o senhor me autorizasse. Até 11 horas ninguém bebe nada. Depois de 11, lá no cantinho, preparei lá uma caixa de cerveja só, pastor. É só 4 pessoas que bebe. O que o senhor acha? Eu falei: fantástico. Fantástico, genial, certo? O senhor botou num cantinho a caixa de cerveja, os seus parentes vão lá, a gente boa, depois de tal hora, certo? Você vai respeitar, eles vão beber. Ele falou: o senhor achou? Eu falei: achei legal. Só queria fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor vai na festa na casa deles, quanto tempo eles ficam sem oferecer bebida para homenagear você? Ele falou assim: homenagear? Eu falei: porque você vai botar lá para recebê-los. Então eu quero saber, de que hora a que hora, quando você vai na festa na casa deles, ele diz assim: não vão beber de 8 da noite até 10 da noite, só porque fulano vem. Ele olhou para mim e falou assim: ô pastor, ele me homenageia nada não? Eu quero é que dane-se. Eu não vou botar nada, nunca me homenagearam, por que eu vou homenagear esse? Se quiser ir, vai. Se não quiser, acabei com a festa. Sabe o que falta muitas vezes em nós? Nós temos medo de nos posicionar. Querido, você está se posicionando a favor de quem? Da palavra de Deus. Você está entendendo? Quem vai garantir esse negócio é Deus. Você só tem que entender que não vai ter muita gente, é pouca gente. Pare de querer ser ovacionado por uma multidão, porque não vai rolar, querido. O mundo jaz no maligno, entendeu? Então, se você vai agir certo, não espere bandeiras. Não. O negócio que vem é perseguição. Então é pouca gente. Presta atenção. Olha como é que as coisas funcionam. A Síria invade Israel e pega uma garota. Quantas garotas? Uma! Não podia levar uma menina. Uma. E leva para a casa de Naamã.
E na casa de Naamã a menina está sozinha. Sozinha. Não tinha amiguinha para orar com ela, não tinha ninguém para ler a Torá com ela, não tinha. Lá era pagão, era Rimon, você está entendendo? Que governava. Ela trabalhava naquela casa, e naquela casa, sozinha, ela resolveu se posicionar com Deus. E Deus fez um milagre naquela casa, curando o seu senhor. Mas ela estava sozinha. Quantos de nós reclamamos? Estamos sozinhos no trabalho, lá não sei o que, e lá é aquilo, não sei o que, minha chefe é a bruxa, o meu chefe é chefe não sei. Qual o problema, querido? O nosso Deus é maior do que tudo isso. Só está precisando de um posicionamento nosso, porque onde nós chegamos com Deus, o negócio toma um vulto de fé. É assim que funciona. Mas nós precisamos ter coragem e entendermos que um cristão verdadeiro, ele não precisa estar na igreja e no meio de crente para ser cristão. O texto diz que Deus olha para o ambiente onde Noé está inserido, e o negócio estava difícil, mas ele achou alguém naquele ambiente corrompido que resolveu viver. Uma menina é levada cativa para Síria e faz todo um movimento. Você pega alguns meninos em particular, são levados para a Babilônia. Pouca gente, basicamente 4 não se dobraram diante da estátua. Inúmeras vezes nós podemos imaginar que muito mais do que 4 rapazes são levados dali para cativeiro, o que indica provavelmente que os outros dobraram seu joelho, adoraram. Mas aqueles rapazes resolveram se posicionar. Todas as vezes, quer no Egito, quer na Babilônia, quer na Pérsia, quer em Roma, já lá no Novo Testamento, nós vamos ver pessoas que resolveram assumir uma postura e manter um estilo de vida de integridade, que fazia com que Deus se manifestasse no meio daquela história e mostrasse para todos quem Deus era na vida de pessoas simples. O que nós precisamos é entender que Deus não muda, nele não há sombra de variação. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que está acontecendo não é que Deus não age, é que nossas ações não viabilizam o milagre que precisa acontecer. Está na hora de nós assumirmos um compromisso com Deus, uma postura que diga: que estilo vai ser meu casamento? Que estilo perdão, como vai ser meus negócios? Como é que é a minha caminhada de fé? Ninguém é bobo, gente. Ninguém é bobo. Todo mundo sabe como funcionam as coisas. Vocês estão aqui caminhando comigo, mas está todo mundo de olho em mim, nas pessoas que sobem aqui. Muitas vezes eu sofro pelo mau comportamento de pessoas que sobem aqui, mas que não tratam bem suas esposas, que vivem debaixo de uma hipocrisia, de que não pagam os outros, e que não vive assim, não vive assim, e pessoas que caminham conosco, porque está todo mundo de olho na gente. Se você pensa que envergonhar a igreja é o pior, não, é envergonhar o Senhor. Está na hora de nós sermos crentes de verdade, de nos posicionarmos para mudar a história da nossa nação, para mudar a história da igreja. Nós estamos precisando viver isso. Ah, pastor, mas é um ambiente desafiador, com poucas pessoas? Sim, isso é uma grande verdade, mas é possível. E o que isso pode fazer na minha e na sua vida? Criar um ambiente extraordinário de milagres, de resultados extraordinários. Eu não tenho nenhum problema com pessoas que vêm em busca de soluções
materiais para a sua vida. Não, nosso Deus é misericordioso, Ele é dono do ouro e da prata, Ele abre portas onde portas não existem, Ele abre janelas dos céus, Ele é um Deus provedor, é o Jirê, Ele é o Rafá, Ele cura, é o Deus de paz, e tudo isso é verdade. Mas a minha pergunta, a pergunta que tem permeado a minha mente é: se Jó, que era um cara igual a mim, que é igual a mim, ninguém vai dizer que Jó era melhor que eu. Não tem essa, irmão. Entendeu? Ninguém. Se você acha que Abraão tinha alguma coisa melhor que você está enganado. Se você acha que Elias, que Moisés, que Pedro, que Paulo, não, era gente igual a gente, igualzinho, não tinha nada de diferente. E por que é que essas pessoas viveram tudo isso? Por que é? Por causa do estilo de vida que resolveram viver com Deus. É só isso. Sabe qual é o grande desafio? É que nós lemos um livro e temos inúmeras experiências alheias neste livro, mas quando chega o momento de transportar essa história para a minha casa, para os meus negócios, para a minha igreja, para a minha vida, para o controle emocional que eu preciso ter, aí parece que tem algum problema, porque parece que isso é uma história é uma ficção, é uma brincadeirinha que eu venho para a igreja para ouvir essas historinhas, e que são muito agradáveis quando fala sobre derrubar gigante, sobre fornalhas, sobre vitórias, sobre campeões. Mas a maior batalha que nós temos é contra o pecado. A maior batalha que nós temos é para alcançar a santidade. Aí você olha para um adolescente, não tem força. Você olha para um jovem, não tem força. Ou é medo, ou é vergonha. Aí você olha para um casal, ou é medo, ou é vergonha. Aí você olha para alguém na faculdade, ou é medo, ou é vergonha. Vai numa festa, é medo ou é vergonha. Vai fazer um negócio, sempre as pessoas estão acuadas. Medo ou vergonha estão impossibilitando essas pessoas de viverem o extraordinário com Deus. Nós precisamos hoje assumir um compromisso. E sabe qual é o maior desafio do meu ministério? É que eu estou saindo daqui para pregar as palavras que eu estou pregando aqui, e ninguém quer mais me ouvir. Eu tenho provado isso em alguns lugares por onde eu tenho passado. Foi só eu parar de ser engraçadinho, de contar uma historinha engraçada, e eu já virei um cara chato. E eu falei isso com Deus. Falei: Senhor, pô, estou a fim de botar o povo para cima, contar uma historinha, e não está rolando mais. Você sabe por quê? Porque nós estamos em última hora. Jesus está voltando, e antes da gente ir embora, Ele está querendo nos dar uma oportunidade de vivermos o extraordinário. Você tem que sair daqui, querido, para pegar seu casamento e botar ele assim. Mas pensa naquele casamento que sua mulher vai olhar para você e vai falar assim: caraca, maluco, menino, o que foi? Você nasceu de novo? Que homem é você? Que isso? Vou botar até mais 3 alianças? Hã? É seu marido olhar para a senhora e dizer: pastor, Jesus está voltando mesmo. A mulher está cara, parou de brigar. A mulher está doce, doce, que eu estou até estranhando, pastor. Não sei se é eu que vou morrer ou ela. Olhar para seus filhos e dizer: gente, que menino inteligente, obediente, limpinho. Que menino educado, bem mandado. Que sogra é essa, Jesus? Onde estava essa mulher que eu não vi? Que mulher extraordinária, isso tinha que ser minha mãe. Não era a mãe da minha mulher. Hã? Pensa. As pessoas olharem seu patrão, seu chefe, e dizer quem é você? De onde você veio, rapaz? Chegando no horário?
proativo, alta produtividade. Mas sabe o que acontece? A gente chega, a pessoa olha e diz assim: aí ó, chegou, seu pai chegou, menino, a paz acabou. Os meninos estão aí? Tá, por isso que está tudo bagunçado desse jeito. Sua mãe está aí, não está? Pare para pensar. Está na hora de nós vivemos um incrível, extraordinário. Sei que tem pouca gente, esse montão de gente que está aqui ouvindo, e até tem muito mais talvez na internet, se é que não saíram, uma maioria quando me ouviram falar, porque o assunto não é tão interessante. Pergunto eu, dá para ser cristão de verdade? A pergunta é essa: dá para ser? Dá para fugir do pecado? Dá para olhar e vai dizer: quem olhar para mim vai ver Deus na minha vida? Você sabe o orgulho que eu tenho desse negócio? Eu estou chegando em casa cansado, um camarada parou, abordou minha mulher lá em casa, quando eu estava chegando hoje, um caminhão, e eu doido para entrar em casa. Minha mulher falou: quer falar com você. Eu falei: quer entregar alguma coisa? Não sei, quer falar contigo. Aí eu abri o portão: oi, pai, estou cá. Nossa, estou tão feliz de ver o senhor. O cara quase chorou. 2 homens desceu do caminhão para tirar foto comigo, me abraçou, falou da importância das palavras que a mulher dele ouviu, que ele ouviu. Ele foi embora. Eu falei: Senhor, que maneiro. E eu nem queria atender o moço. Então deixa eu falar uma coisa para você, certo? O que falam de você quando você não está perto? Não precisa falar não. Hã? Eu acho que nós precisamos nos posicionar. Cristãos de verdade, cristãos verdadeiros, eles têm medo, sim ou não? Sim ou não? Claro que tem. Eles têm vergonha? Sim ou não? Sim. Mas eles têm que vencer o medo e mostrar quem é Deus. É isso que nós vamos ter. Tem hora que tem que ter medo. Esté está lá diante de um problemão, e ela está com medo, porque a vida dela está em jogo se ela aparece perante o rei não recebê-la com um cetro, ela pode morrer. Ela está amedrontada, mas é o povo de Deus que está em risco, mas ela tem medo mesmo assim. Então seu tio a encoraja e diz: quem sabe não foi para este momento que Deus colocou você onde você está. Ela então se posicionou e o milagre aconteceu. Deus está esperando só você entrar dentro daquela casa sua, no meio daqueles amigos seus, e dizer: se continuar mandando essas fotinhas no grupo, eu saio. Não vou sair. Porque onde eu vou arrumar outro amigo? No inferno. Lá tem. Entendeu? Assim de amigo. Não vou, acabou. Esse tipo de negócio não vou fazer. Mas eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu não vou fazer, querido. É contrário aos meus princípios, é contrário aos meus valores. Mas se eu não fizer, eu vou levar prejuízo. Eu posso acontecer isso, acontecer aquilo. Bom, se você vai viver com Deus e acha que para agradar a homens você vai ter portas abertas, porque Deus não é capaz de abrir portas que homens fecham, você não sabe quem é Deus. Se você não é capaz de entender que uma mudança sua, obedecendo a Deus, pode pegar o coração do teu filho, do teu marido, pode pegar aquela enfermidade que tem matado tanta gente e fazer com que o milagre aconteça dentro da sua casa, você não sabe quem é Deus. Está na hora de tomarmos a responsabilidade e mostrar para essas pessoas, porque a mídia e essa estrutura estão tentando descredenciar a igreja, estão querendo difamar, e muitas vezes, infelizmente,
até com histórias bem verdadeiras. Mas nós precisamos de um posicionamento. É isso. Onde? Na Babilônia, e não na igreja. Ser crente na igreja é moleza. Difícil é ser crente lá, no batalhão, campeão, lá no meio das polícias. Difícil é ser crente lá no seu ambiente de trabalho, lá na faculdade, lá na aula de filosofia, lá onde você estuda. O desafio é exatamente esse, porque aqui é mole. Quero ver pegar você, isola você e coloca você como colocou a menina, na casa de um leproso, num ambiente totalmente hostil, e lá naquele ambiente a menina resolveu viver com Deus, e o milagre aconteceu. E eu tenho o hábito de dizer isso: a lepra daquele cara não pegou naquela garota, mas a fé daquela garota pegou naquele cara e mudou a vida dele. É isso que nós... Agora não, se nós negociarmos, todo mundo vai saber, porque o diabo manda fazer, mas não guarda segredo. Todo mundo vai saber. Talvez você não vai ficar sabendo que todo mundo sabe, porque o propósito dele é te envergonhar. Por que que o diabo faz todo mundo saber que você é de um jeito, mas ele permite que você não tenha noção do que as pessoas sabem a seu respeito? Porque se você descobrir que todo mundo já descobriu que você é uma fraude, que você é fake, você corre o risco de mudar. E é isso que ele não quer. Por isso que grande parte das pessoas fala quem somos, não para nós, mas para os outros. A igreja precisa não de mais pregadores. A itinerância está acabando. Pregadores itinerantes. Eu não sei se você lembra, mas alguns anos atrás você passava na Washington Luiz, na Avenida Brasil, e era outdoor espalhado por todos os lados com congressos, expondo 4, 5, 10, 15 preletores. Hoje a gente passa e não tem mais. Sabe por quê? Eu te falo. Homens que saem do púlpito e vão beber cachaça e uísque. Homens que saem do púlpito e vão para prostíbulos. Homens que só sobem no púlpito se receber ofertas astronômicas. Homens que sobem em púlpito e tratam as pessoas que o recebem de qualquer maneira. Homens que sobem para dizer coisas que eles não vivem. Fala de dinheiro, mas não oferta nem dizima. Homens que vão fazer turnês pelo Brasil afora de 20, 30 dias e deixam suas esposas. Pastor, tem tudo isso? Tem. Mas tem muita gente séria, comprometida com Deus, que sai do joelho para o altar, que não cobra R$1 para pregar, que trata todo mundo bem, que não é um profissional do púlpito, mas é um ministro do evangelho verdadeiro. Mas pasmem vocês, por causa desse grupo, o ministério itinerante, e eu posso dizer para você, hoje não sou mais o primeiro a nível de mais convites, mas já cheguei a receber, no auge do meu ministério, mais de 150 convites por dia para pregar no Brasil e fora do Brasil. Abner caminha um pouco e sabe do que eu estou falando. E sabe o que é isso? Uma instituição sendo descredenciada por um grupo. É isso que nós estamos vivendo. E sabe o que é pior? Estão descredenciando Deus do coração das pessoas, por causa do comportamento de algumas pessoas que se dobram, que negociam, que abrem concessão. O meu pedido a vocês aqui hoje, não de Deus, o meu, é de socorro. É de socorro. Porque o que estamos precisando são pessoas que sejam enviadas, saiam daqui agora. Porque eu estou falando aqui 300 pessoas, 400, talvez. Mas se cada um de nós sairmos daqui para mostrarmos para as pessoas que estão ao nosso redor quem é o nosso Deus, esse jogo vai virar. Esse jogo vai virar. E aí uma carta, ou melhor, um texto escrito
E eu fecho aqui. Bem interessante. Do profeta Malaquias, do capítulo 3 e o 10, nós usamos muito para falar de oferta. Mas eu gostaria de lembrar os irmãos que não tem problema nenhum falar de oferta nesse texto, mas é só lembrar que esse texto estava sendo direcionado para os sacerdotes e para a liderança. Mas no final desse texto, põe para mim aí, campeão, Malaquias, capítulo 3, verso 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-lo-eis como um homem poupa o seu, ou o seu filho que o... Verso seguinte. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus não vai tolerar. E Ele pede de mim e de você uma mudança de postura. Isso tem ardido no meu coração. E pode ter certeza que aquilo que eu prego aqui, em primeiro lugar, eu procuro aplicar na minha vida.